Os nossos cumprimentos a todos os nossos queridos internautas. Hoje nós estamos dando continuidade a uma série de entrevistas de personagens que fizeram e marcaram história dentro da Assembleia de Deus de Criciúma. E evidentemente que o nosso entrevistado de hoje tem muito o que contar. Uma pessoa que contribuiu muito para a história, tanto para os momentos importantes da Assembleia de Deus de Criciúma, como também momentos políticos e sociais. Mas nós vamos entrevistar nesse momento pastor Dilnei Lopes, mais conhecido, o nome dele, pastor Avelino Dilnei Lopes, mais conhecido como Dilnei Lopes por todos nós. Eu já o conheço desde minha infância. O pastor Dilnei já estava aqui na militância, contribuindo com a obra de Deus, né? E realizando excelentes trabalhos, profícuos trabalhos em prol do reino de Deus e da palavra de Deus através do ministério Assembleia de Deus de Criciúma. Pastor Dilnei Lopes nasceu em 26 de 1 de 1935 e fim do ano, né, pastor Dilnei vai completar 90 anos, que para nós é muito importante. É uma família longeva e ele vai contar um pouco também da sua história. Haja vista que a sua mãe também chegou a 104 anos, e eu lembro bem. Então nós vamos apresentá-lo. Pastor Dilnei, nosso cumprimento, nosso prazer em tê-lo conosco, nosso boa tarde, nosso bom dia para quem assistir de dia e boa noite para quem assistir à noite. De qualquer forma, interessante que o senhor está aqui e para nós é importante tê-lo nessa entrevista e conversarmos um pouco sobre a sua história relacionada à Assembleia de Deus de Criciúma. Pastor Dilnei Lopes, a primeira pergunta é a seguinte: em que ano o senhor se converteu e como conheceu Jesus através da Assembleia de Deus? Eu me converti, primeiramente eu quero agradecer o convite do pastor Eliseu, conheceu como nosso menino, né? Exato. Nosso Éramos menino, meninos mesmo. mas muito naquela época como menino, mas já era muito vinculado e interessado nas coisas de Deus, né? Amém por isso, é verdade. Então, muito obrigado, Eliseu, pelo convite formulado a mim. E eu reconheço sim, que fui uma peça importante na década de 60, começando com o mês anterior aos 60, certo. que eu me converti no dia... Foi num dia, uma noite muito importante, de um domingo muito importante, através de uma pessoa muito importante que hoje me foge o nome dele, mas ele era evangelista, dirigindo a igreja de Araranguá, que estava no seu início também. E ele foi convidado pelo meu pai e minha mãe a vir passar o final de semana na nossa casa, e o pastor da época, parece que Era o Borba, não? Pastor José Serafim de Borba. Era o tempo dele, né? Então, também um nome muito importante na minha vida. Sim, com certeza. Muito importante na minha vida. Porque de foi no pastorado dele que eu vim na igreja, fui trazido. Um dia de domingo, um momento de grande tribulação, uma luta muito grande. Eu não estava crente ainda. Certo. Mas aquele dia marcou um período muito grande. Então foi naquele dia que eu me converti. Você foi o primeiro da família a se converter, pastor Dilnei? Não. Primeira a se converter foi a minha mãe. Ah, interessante. A minha mãe já veio desde o tempo da Maria Rodrigues. Certo. A Maria Rodrigues comandou muito a vida da minha mãe. Ela e um grupo de mulheres muito interessadas. Também minha mãe foi atendida na Vila Operária, onde eu nasci, certo, ali na Santa Bárbara,
me ganhou, quando eu vim ao mundo, a irmã, a segunda irmã que faz parte da história da Assembleia de Deus, te lembra o nome dela? Vitalina dos Anjos. Dos Anjos, né? Isso, ela inclusive é a mãe aí do nosso pastor aí hoje que congrega, Pedro, né? João Pedro Duarte. Isso, é. E ela ficou mais reservada à localidade onde ela estava, que era Operária Velha. Operária Velha. Velha. Era velha. Para Operária Velha, depois Santa Bárbara. Depois Santa Bárbara. E também teve um nome de Vila Operária. Vila a Operária Nova é aqui, no outro bairro, né? Certo. Onde é o bairro Operária Nova. Uhum. Então, e ela já era evangélica ela era evangélica. Ela veio de Imbituba para cá, né? Ela veio de Imbituba para cá, uhum. né? É o que a gente... E a irmã, me ajuda, Maria Rodrigues, veio de Itajaí. Veio de Itajaí para cá. Ela estava convertida lá, trabalhava na obra, houve algumas coisas de forma familiar, então ela veio para cá. A Maria da Silva já veio convertida. Veio convertida. E também... também a irmã. A outra irmã também. Né? A outra irmã. Então, essa irmã operária ajudou a minha mãe a me ganhar, a me trazer ao mundo. Entendeu? E ajudou a minha mãe a criar, ajudava a minha mãe. Interessante, é um dado interessante. Isso em 1935. 35. Olha, meu Deus. Parece que não é nada. Claro, parece. Pode parecer nada. E pode não ter significação nenhuma, mas tem. No meu coração, isso é importante. Muito importante. Muito importante. Recordar essas coisas foi muito importante. E esta foi a razão de mais tarde eu ter homenageado a irmã Maria Rodrigues pela praça. Certo. Entendeu? Sim, porque nós sabemos que ficam essas duas figuras que são muito fortes e consideradas como as pioneiras. Pioneiras. Verdade, né? São as duas pioneiras do Evangelho aqui em Criciúma. Só que uma estava mais fixada no bairro, porque vir do bairro Santa Bárbara para cá era difícil, não era fácil, era mato, era essa coisa toda. Né? Exatamente. Então ela se fixou mais lá. Mais tarde os filhos vieram para cá. E aí a sua mãe se converteu nesse período? Não foi nesse período, mas esse período marcou. Marcou na vida dela. O gesto dela de ir lá acompanhar, ajudar. Tudo. Tanto é que num livro escrito pelo Gesiel, o Gesiel faz essa informação aí dali, porque a minha mãe deu testemunho para ele, ele escreveu tudo direitinho. Que legal. Tá no livro. Sim, exatamente, que o Gesiel estará comentando, inclusive depois, escrevendo, quando for escrever sobre a sua história, ele vai também completar com esses, temas. Ele vai acrescentar essas informações que ficarão omissas, talvez, na gravação, mas vai aparecer depois no texto. Né? Então, é importante lembrar que você né, já teve esse primeiro contato com uma pessoa que era evangélica, já tinha, né? Tinha esse... Eu não sei se a gente vai poder incluir algumas coisas que andou em derredor da nossa história do Evangelho em Criciúma. Mas é importante saber, por isso que é importante. Eu lembro isso na história de Criciúma, não consta nada disso. Mas eu soube porque eu li o livro do filho de Gunnar Vingre. Certo. Tá entendendo? E ali eu descobri uma coisa que me deixou estarrecido. Então vai ser novidade para os nossos internautas. Sim, Gunnar Vingre esteve em Criciúma. Essa informação eu nunca tive. Daniel Berg esteve em Criciúma. Sim. Em que ano, o senhor sabe? Daniel Berg, eu tive a mão dele na minha cabeça. Aqui? Aqui. Aqui nessa igreja velhinha aquela. Na primeira igreja? Na primeira igreja. Não, na primeira foi bem mais forte. Na terceira. Talvez a terceira. É a terceira, né? Essa aqui está na terceira, né? Então, foi a segunda. Mas acho que essa é a quarta. A de 1970.
A de 70 é aquela do relógio. Do relógio. Do relógio. Pois É que é a primeira com montanha, né? Arthur montanha, construiu. É montanha, Foi, exatamente. tá. Então foi nesse período. Então eu queria saber a anterior. A anterior. Teve, a anterior. Tá, certo. Né? Então nós estamos na terceira. Então ele esteve naquele momento. Então eu quero. E quando eu li, mais tarde, crente, eu li os livros, eu gostava muito de ler os livros históricos, né? Especialmente da igreja. E eu vi ele contando a história do pai. Que ele veio só até Tubarão. Em Tubarão, os irmãos da igreja em Tubarão disseram que seria bom ele dar dá um passo a mais e chegar a Criciúma. Chegar em Criciúma. Mas Criciúma, para ele, era diferente, porque ele tinha que sair de Tubarão montado numa mula, num cavalo. Entendeu? Então vinha cortando o espaço. Não tinha nenhum meio de transporte. Tinha Nenhum. Não. Então ele fez as curvas tudo direitinho, veio sair na Mãe Luzia. Olha. Que ele soube lá em Tubarão, os irmãos disseram que tinha uma turma de crente aqui em Criciúma. Tinha um grupo que se congregava. Esse Criciúma estava lá. Aí quem era? Que crentes eram esses? Eram refugiados. Isso. Que vieram da Rússia. Isso eu lembro. Essa história eu li. Essa então, parte eu li. Mas como está escrito? Agora, a vinda dele, eu não tinha essa informação. Tem isso aí. Mas aí ele foi assistir o culto desses estrangeiros. Na verdade, eram judeus perseguidos. Entendeu? Se a gente levava a fundo, recusar um pouco a história, recuar um pouco na história, no tempo, você vai chegar que eram judeus. Eram judeus transformados em convertidos ao catolicismo, do catolicismo para o evangelho. O evangelho protestante dos mais protestantes que existiam. Exatamente, os originais. Daquela Europa lá, daquela região lá da Rússia, da Ucrânia. Os letos, né? Letos. Isso. Eram eles. Aí o Narvingri foi assistir o culto deles. Só que ele se escandalizou com o culto. Foi? Foi. Ele se escandalizou e meio, pelo livro que eu vi, e meio que amaldiçoou o lugar. Ok. Amaldiçoou o lugar porque eles faziam o culto e depois ficavam dançando, bebendo. Tá entendendo? Porque eles vieram de uma outra cultura cristã. Outra cultura. E estavam se reunindo. Estavam se reunindo entre eles, então eles podiam repetir a cultura deles. Certo. E Gunnar Wing ficou ali e parece que não quis nem pregar. Mas ele viu tudo aquilo, no final ele deu a sentença. Sobre o lugar, sobre tudo. Então, aí surgiu outro grupo, esse grupo continuou e foi crescendo o trabalho. Aí mais tarde foi Como surgindo. Como é que foi? Surgiu um grupo novo. Novo que acabou Igreja Batista, né? Certo. Aí veio a Igreja Batista, pelo lado de cá, da Mãe Luzia. Certo. E o assembleano, em que período começou a se estabelecer aqui? O assembleano o assembleano é o seguinte, onde ele pisa, ele espalha. Pois é. E aí, essas duas famílias que vieram para cá... O assembleano não fazia tudo numa casa só. Não. Então, ele tinha uma casa a Maria, aqui, a Maria da Silva Rodrigues de um lado, a outra irmã aqui, chegaram aqui, começaram a evangelizar, reunir. Vai ganhando, fazia culto em casa. Aquela coisa, né? Amavam muito as pessoas, davam amor, né? Foram envolvidos. Então o senhor lembra das primeiras famílias que foram convertidas aqui? Das primeiras famílias não. Eu conheço conheci pessoas que vieram daquelas famílias para cá e voltando atrás um pouco por aquilo que eu conheceu. Do que conheceu. Mas falando de Unei Lopes, na sua conversão, tratando-se, você considera quando, em que período você se sente assim, não, eu me converti em tal ano. Lembra, não? Lembro, o ano foi 1959. 1959 foi. 1959. Eu nasci em 1958, eu tinha um ano. Eu tenho a data na minha bolsinha aí que está aí. Tá, certo. Não, mas isso é 59. 59. Então. Em 60, eu já estava fundando a Abadeus.
Ah, exatamente. Entendeu? Em poucos que com meses. um ano de fé, então, em 59 se Nem converte. foi, não chegou nem a um ano de fé. Não chegou a um ano de fé, É. o senhor começa a É. participar já efetivamente da obra de Deus, da Assembleia de Deus, que já tinha um grupo grande, Já né? tinha um grupo grande. Mais ou menos quantos membros na época? Quando você eu, lembra? quando eu me converti, eu estava morando na Boa Vista. No Morava bairro na Boa Vista. Aham. Então lá era o meu foco. Certo. Entendeu? Quando eu me converti aqui, no dia seguinte, eu já estava me reunindo com os irmãos de lá. Já tinha um grupo grande na Boa Vista. Um grupo, não tinha o prédio, a casa, mas tinha um grupo casa, de irmãos. Mas um grupo tinha. E eles se reuniam em casa de um, casa de outro. Eram mineiros. Mineiros que vinham de fora para trabalhar. Cansados, né? Mineiros, cansados. Então, aproveitavam um dia da noite e tal, da semana, para fazer um culto na casa de um, de outro. Né? Foi ali que eu conheci um grupozinho pequeno. Aí eu metia a cara, né? Certo. Gíria, né? Comecei a agir, porque agora eu precisava de alguma coisa para me levantar, porque eu estava saindo de uma linha social muito grande. Eu estava dirigindo um time de futebol em Criciúma. Mas aí que nós vamos ter que dar uma pausa aí e saber desse Dionei Lopes, como é que é essa história. Quer dizer, o senhor, antes de vir para o Evangelho, tinha uma participação efetiva no esporte aqui em Criciúma. Era um esporte amador, mas era um esporte amador. Participava de um campeonato regional. Tipo aqueles clubes, Itaúna, Treviso, aquela coisa. Aquela turma. Aquela época. O Itaúna não, a Itaúna depois veio subiu. depois. Ele subiu. Subiu. Veio para a primeira divisão. O chamado que chamam de Larme. 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 Eu já ajudei a fundar a Larme Segunda, que era dos times de segunda divisão. Certo. Então, o senhor tinha essa atuação lá e trabalhava na... A minha foto está ali na Larme. Está ali na Larme. E o senhor trabalhava numa empresa que empresa, Carbonífera Boa Vista. Carbonífera Boa Vista. Tá, então, em 1959, você se converte ao Evangelho na Assembleia de Deus. A sua mãe já estava congregando em algum lugar. A minha mãe, ela converteu-se bem antes de mim. Bem antes, pois isso. Ela converteu-se mais ou menos em 1957. Converter-se mesmo, de vir na igreja e aceitar. E congregava Mas aqui? ela já estava muito crente, porque o meu pai não deixava ela vir na igreja. Ela circulava anonimamente. Circulava. Ela tinha um convênio. um pacto. Um pacto com o porteiro da igreja, entendeu? Ele ia lá na praça. Fez Café São Paulo. Opa! Para ficar vendo se o meu pai estava lá. Era de manhã já. Porque se o meu pai estava lá, estava chegando lá, ela vinha correndo e dizia para ela: o seu Pedro está lá na praça. Na praça. São Paulo. Você pode ficar à vontade que... Aí o que ela fazia? Vinha correndo para a igreja, para a reunião de mulheres na igreja. De manhã. Isso. E ela vinha para os cultos pela manhã. Então, a coisa foi se arrumando assim. E o meu pai ficou muito balançado. O senhor ficou balançado e chegou a se converter? Chegou. Em que ano? Está salvo. Que bênção. Ele morreu salvo nos meus braços. Olha aí. Isso em que ano que ele se converte daí? Aí a conversão dele foi assim, muito alienada, sabe? Porque ele não se firmava. Porque tinha muita, naquele tempo, havia uma coisa que perturbava muito os novos convertidos. Entendeu? Era a influência negativa de familiares, de amigos, que coçavam muito nos ouvidos da pessoa e tiravam. Para tentar desviá-los do Evangelho. Deixa de ser bobo, cara. Por que fazer isso? Vira crente. Não tem vergonha na cara? O que é isso? E a nossa cerveja? Isso. E aí? Nossos jogos. Como é que fica? Tu vai abandonar nossa tudo vida isso? é social. E no outro lado eu posso dizer, tinha o Antônio Lemos, pastor Antônio Lemos, que fazia o invertido. Nessa época já era o Antônio Lemos aqui. Lemos. Aí o que o Antônio Lemos fazia? Minha mãe falou com ele se ele podia ajudar. Ele disse para Laura, dizia mesmo Laura, 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 faz o seguinte,
qual é o horário que ele vai para a praça? Para a praça. Porque ele vai e demora. A minha mãe dizia, tal hora. Então tá. A hora que ele chegar na praça, eu já estou lá. Então, o Antônio Lemos se fez. Não disse nem que era, pastor. Mas ele foi para guardar uma pessoa, conseguiu se aproximar. Foi estrategista. Se apresentou estrategista. Foi estrategista. Muito sábio. Né? Sempre falei isso. Sempre foi um homem sábio. Não disse que era pastor, não disse nada. Se aproximou e orientando. Com outra pessoa e começou a conversar. E a conversa dele foi agradando meu pai. Em seguida, naquele dia, ou outro dia, ele chegou a dizer, eu sou pastor da Assembleia de Deus. E eu tenho dificuldade aqui em Criciúma de chegar mais perto da parte mais alta da sociedade. Nem na meia não posso chegar. Aí ele disse, meu pai começou a conversar, gostou. Gostou da conversa dele? Da postura dele. Aí meu pai disse, olha, eu sou político. Que ele era político, chefe de política. Ele já tinha atividade política? Já tinha atividade social muito forte. Aí ele disse, ele não chamava de pastor, chamava de Antônio Lemos. Tu já conhece o prefeito de Criciúma? Olha só. Olha a sabedoria, né? Conhece o prefeito de Criciúma? Não, nunca fui na prefeitura, nunca fui convidado, nem sei quem é. Não conheço essa gente. Olha aí. Meu atraso. Sim, era o começo, era um período de iniciação, era muito difícil. Aí o meu pai disse, não, então tu vai comigo no prefeito amanhã. Será que o senhor consegue lembrar quem era o prefeito? Não, né? Mas dá para olhar o tempo história. do Antônio Lemos. Dá para fazer o tempo do Antônio Lemos, dá para ver o prefeito da época. Já morreu. Claro, sim, não tem dúvida. Podia ser o Ado Faracos, foi o último que a gente teve assim, mas foi antes. Não foi do Elias Angeloni, não foi... Não, mais um pouquinho, mas dá para descobrir. Tá, tranquilo. Então ele viu o que é que o meu pai fez aqui, o que é que Deus começou a fazer. Porque havia uma necessidade de abrir a janela da meia sociedade. Sim, dar o primeiro passo de aproximação. Não seria eles que iam fazer isso conosco. A nós eles rejeitavam. Certo. Não, rejeitavam. Havia muita discriminação. Se ainda existe, imagina na época. Imagina, Mas na época era demais. Existia Era demais, eu sei porque eu estava infiltrado ali. Eu estava infiltrado depois ali, eu infiltrei. Aí o seu pai convertido começou a orientar o pastor Lemos. Não, ele só por ser amigo. Por ser amigo, ainda não estava convertido ainda, estava só amigo da igreja. Ele pegou, então você vai comigo conhecer o prefeito. Levou lá, pastor Lemos, entrou, Antônio Lemos. Apresentou, cada prefeito, e cada pastor que foi chegava, depois, ele levava. Ele abria caminho. Apresentava os políticos da cidade. Certo. Começou a apresentar os como é que se diz? Os proprietários, os empresários da cidade. Meu pai tinha muita ligação com Heriberto Wilson. Certo. Muita ligação com Heriberto Wilson. Muita ligação com Sebastião Neto Campos, com Toledo, que atendia Siderópolis, mas também atendia Boa Vista. Tinha ligação com Luiz Freitas, Sebastião Neto Campos, com todo o empresariado do carvão, que meu pai era administrador geral da empresa. Ele foi capataz aqui na CBCA, daqui o Heriberto Wilson levou ele para Boa Vista. Heriberto Wilson, ele era assim. Então, e nesse período, claro, ele não se converte ainda, mas é amigo da igreja. Já está amigo da igreja. Abrindo espaço para os pastores. Já estava abrindo espaço. Estava trazendo material de construção. Já estava ajudando na Estava trazendo caminhão com material de construção. De construção, para a construção do novo templo, que estava... Aquela primeira reforma. Aquela primeira reforma. As primeiras congregações, certo. Né? Meu pai contribuiu com muito isso aí. Eu lembro, sabe, pastor Dionê, que depois, né, aí o seu irmão, que
Lauro. o Lauro Lopes, É. com aquele caminhão dele, bendito caminhão, que nós temos fotos desse caminhão, né? Cheio de irmãos levando de um lado para o outro, né? Que era algo que ninguém esquece. Eu já era adolescente e já lembrava desse. Eu lembrava disso. Os cultos que nós íamos em Siderópolis, tudo em caminhão. E eu era de Siderópolis, nascido lá, me congregava lá, né? Rio Fiorita, né? Então, nós lembrávamos dessa nossa cena. Influência foi muito toda grande. A igreja naquela A época. família Lopes ali contribuiu. Araranguá. Eu lembro, todo o Vale do Araranguá. No Vale do Araranguá também. Vale do Araranguá. Meu pai foi transferido pelo governador Heriberto Rios para cuidar de toda a região do Araranguá. Olha aí. Uhum. E lá Eliseu, é coisa inacreditável que ele fez. Eu lembro uma participação efetiva, né, como criança, criança, não dá para nem dizer que era adolescente, era na construção do templo quando o Montanha estava aqui. Sim. Eu lembro que tem foto até do caminhão do irmão Lauro Lopes, ali trazendo material, lembro. Na foto aparece o meu tio Tomé, que era carpinteiro, aparecem outros irmãos ali, todos trabalhando para a construção da chamada Igreja do Relógio. Né? E falando da Igreja do Relógio, o senhor, evidentemente, sabe porque o senhor teve uma participação efetiva depois da inauguração. Vou contar a história. Conta a história, então, sobre o relógio. Nessa época eu já estava envolvido. Nós estamos pulando um pouquinho da etapa, né? E o meu papel, que Deus me deu, eu posso dizer que foi Deus que me deu, era saltar um pouco do primeiro andar e já enfrentar o segundo andar e o terceiro andar. Certo. Porque a igreja estava anulada. Se anulou, certo. Você coloca aqui, fazendo um retrospecto rápido, você coloca ali que em 60 você já começa a orientar as mulheres para criar ali a Dorcas, depois veio a Abadeus, né? Foi criada uma associação beneficente para ajudar os irmãos necessitados, né? Reunia aquele grupo de senhoras e ali nascia a Abadeus. Porque cada um aqui, o que era a parte espiritual, cada um tomava... Uhum. Tal, isso, tinha a sua missão, né? Mas a mim não, a mim coube, não é que coube, que a igreja me escolheu. Porque você já tinha um DNA. Porque tinha um DNA. Já tinha um DNA. Claro. E quando eu chego na igreja, que vejo a igreja... Desassistida, né? Uhum. Eu via irmãos que vinham a cavalo. Certo. De carroça. Certo. Para vir o culto de domingo, ficava a noite toda dormindo na irmã Maria Rodrigues para ir embora no outro dia, porque era na colônia, lá no interior. Isso. Tá entendendo? Ônibus era muito difícil naquele período, né? Aquele período era muito difícil. Tá escasso, né? Eu lembro. E quando os ônibus começaram a trilhar por aqui, nós tínhamos a rodoviária. Isso, a antiga rodoviária. Não a rodoviária, o lugar, o estacionamento. O estacionamento onde ficava o ônibus. Ficava ali, né, do outro lado da estação. Entendeu? Da estação ferroviária. Então os irmãos tinham que sair daqui correndo depois do culto para pegar o ônibus lá e às vezes eles não esperavam. Aí nós entramos em ação. Então, voltando um pouquinho antes de chegar no relógio, então vamos partir. Bom, pastor Dionel Lopes, convertidos, começa a envolver em 1959, já começa a participar efetivamente, 60 se envolve de cabeça já na área social, orientando as irmãs ali para fazer um trabalho social, e também o senhor também começa a ingressar de alguma forma também numa área de, talvez, de pregação também, o senhor usava muito púlpito também. Eliseu, foi uma dádiva de Deus muito grande. Eu tive um chamado muito forte. E graças a Deus que benção. Os pastores, não só de Criciúma, mas eu já estava sendo visto, bem visto, por toda a convenção, todo o Estado. Entendeu? Porque as coisas assim, a informação sai daqui para lá. É como numa igreja local. O pastor conta com várias pessoas que estão ali ajudando no presbitério. Mas o olho dele está, de repente, numa pessoa.
Por uma necessidade, para uma área específica. Que ele precisa para ocupar um espaço, abaixo dele, é claro, né? Mas que ele sabe que o cara ele dá o vez, vai dar fruto. Vai dar fruto. Vai dar resultado. Então é assim que aconteceu. Eu fui essa pessoa. Certo. Eu fui escolhida. Mas chegou um momento que não deu mais. Porque eu tive uma relação muito fracassada. Essa relação doeu, machucou não só a mim, mas machucou o presbitério todo. E atingiu o Estado na época. Momento em que passou por uma crise. Crise gravíssima mesmo. Foi em que ano, mais ou menos, pastor Dinei, essa crise? Tudo aconteceu no dia que eu casei. Ah, exatamente. Tudo aconteceu no dia que eu casei. Ah, exatamente. Quando eu casei, já fui rejeitado. Quando eu casei, fui rejeitado. E aí começou a ter alguns problemas para poder... Problemas... mais domésticos, né, de familiares. Mas afetava aqui. Afetava por causa do nome que eu já tinha. Por causa do nome que já estava feito. Mas mesmo assim eu percebi que o senhor, vou colocar o senhor, né, para respeitar aí a sua idade, o senhor já mesmo assim o senhor superava isso com muita facilidade. Transcedia tudo isso, tinha muita atividade no púlpito, muitas vezes eu vi pregando, muitas vezes eu vi cantando os hinos da harpa. Eu dirigia. Tinha atividades, né, além da área social, né? Então eu sei do quanto o senhor contribuiu naquela época. Veio o social, mas tudo misturado com essa crise que eu carregava junto. Sim, né? O senhor tinha um problema para administrar, que era porque era o espinho da carne. Eu trazia dois filhos para a igreja, que eram os dois mais velhos. Os dois mais velhos. Entendeu? Eu trazia os dois filhos de mão dada. E o que eu ouvia era coisa terrível. Eu entendo. E aí que era um problema. Havia uma contrariedade. Que ela não aceitava, maligna, né? Ela não aceitava a sua conversão ao Evangelho. Isso mesmo. Então, isso gerou conflitos internos. Até hoje, esse acontecimento ainda tem resquícios, mantém, porque é uma coisa muito forte. Sempre lembrado, né? Porque a nova geração, até a família, nem se lembra disso. Certo. Mas assim, eu quero repetir que mesmo eu sabia disso, inclusive a gente sentia, a igreja sabia disso. Né? Mas mesmo assim, o senhor conseguia conciliar, porque afinal de contas a decisão dela não poderia interferir na sua decisão pessoal, embora afetava emocionalmente, atrapalhava o seu ministério, né? Atrapalhou muito. O senhor era para ser, no meu entendimento, um pastor de muito destaque, né? Em nosso estado, pela sua capacidade de oratória, pela sua capacidade de conhecimento. Existia essa promessa. E aí tinha mesmo, e não tem dúvida. Mas eu acho que em tudo eu entendo, pastor Dinei, que Deus tem os seus planos. Porque assim, ele tinha... nós tínhamos necessidade de uma pessoa da sua formação e da sua tendência e do seu DNA para as áreas que realmente aconteceram e evoluíram. Tipo a Abadeus, que foi começada ali nos anos 60, e a sua participação na vida pública, que começa a dar também um certo elevo para a imagem da igreja e trazer também os benefícios que a igreja precisava na área material e social para que a obra crescesse. E aí que eu quero adiantar um pouquinho lembrando que eu lembro do senhor participando sempre, né? Mas de uma forma muito efetiva nessa área também social e política. Na construção do templo, quando o pastor Montanha construiu aqui, foi ele que inaugurou? Foi? Montanha? Foi, né? Foi ele que inaugurou. Foi. Aí veio a história do relógio. Conta para nós a história do relógio. A história do relógio foi o seguinte. Eu fazia campanha para o Rui Ilse ser o prefeito de Criciúma. Certo. A mudança ia causar uma nova revolução política na cidade. Entendeu? Porque era um candidato que vinha de encontro à tradição, ao conservadorismo. Certo. Né?
Representava mudanças. É mudança, ele representava a mudança. E eu votei nele, eu trabalhei por ele, fui candidato. Fui candidato, a minha primeira candidatura. A sua primeira candidatura a vereador eu não foi ganhei, nesse período. Eu não ganhei. Certo. Eu fiquei de segundo suplente. Certo. Entendeu? Mas por motivos de mudança a velha mudança dentro da Câmara, né? Ajeitar aqui, ajeitar ali, né? Para que um ou dois vereadores entrem numa secretaria. Certo. E o outro... Fazer o remanejamento. Fazer o remanejamento. Aham. Então, houve só um remanejamento. O senhor assumiu? Não assumi. Não chegou a assumir. Quem assumiu no meu lugar foi outra pessoa. Outra pessoa. Ariovaldo Oscar Machado. Machado. Conheci. Então, ele veio para a secretaria da prefeitura. Certo. E agora, o prefeito não tinha mais quem... Que a maioria, tinha mais o que mexer. A maioria estava com outro grupo. Um outro grupo. Entendeu? Então, eu perdi. Essa aí não... Mas ficou com prestígio, com crédito. É isso que eu digo. O que vale é o crédito que você tem. Eu vi a igreja no centro, ela botar aquele relógio, e eu olhei para a nossa igreja. Nós agora temos condições de fazer isso, falar com o prefeito. E ele ficou com um certo receio de ficar complicada a situação dele. Concorrência com a Igreja Católica ali, né? Com certeza. Aí eu disse, mas eu cavei, fiquei 1 ano trabalhando. Mas já era projeto da igreja de fazer o relógio? Não. Ou não? O projeto era meu. Nasceu no teu coração? No meu coração. Eu quero, assim como lá tem, aqui tem que ter. Tem que ter um. Pelo menos um. Eu bati. Bati no ferro e comecei a trabalhar. E como eu estava sempre na roda de políticos e tomando cafezinho. Do meio. Estava no meio. Todo mundo ficou do meu lado. Todo mundo ficou do meu lado. Aí eu voltei a falar com o prefeito da época e ele disse, olha, eu não tenho condições de decidir. Mas tu procura o fulano e tal, que era o secretário de Fazenda, procura o fulano e tal, era meu amigo, cara. Falei com ele, ele vai decidir, que é uma coisa financeira, mas ele queria tirar o corpo fora por causa do clero, né? Do clero. Então eu falei com o meu amigo, esse que era secretário. Quando ele disse, Ney, eu vou ajeitar essa situação. Eu vou conseguir. E o relógio já estava encomendado. Olha aí. Vinha de fora, tinha um amigo que era o vendedor. E aí eu botei tudo na fogueira. Foi armando direitinho, foi envolvendo direitinho, pessoas. Daqui a pouco foi fixado. É importante, esse registro é importante para a história. Assim como depois, mais tarde, o nome da praça, isso Maria Rodrigues. Que eu ia lhe perguntar. Bem, aí o senhor já era vereador eleito. Já era vereador. Isso. Aí o vereador da época, Altair Guide. Já era com o prefeito Altair Guide, o senhor era vereador. Ele me chamou e disse, Dilnei, eu estou com vontade, o que é que tu acha? Eu acho que ele estava pescando em alguma coisa. Sondando. Estou com vontade, lá a estrada de ferro mudou, ali agora eu vou fazer uma praça bonita. Eu gostaria de dar o nome do meu pai. Eu disse, não faça isso. Olha aí. Não faça isso. Não faça isso. Ali morou a fundadora da Assembleia de Deus de Criciúma. Eu lembro quando morava ali o falecido, o esposo dela, né? O Pedro Rodrigues. Pedro Rodrigues. E aí o prefeito chegou e disse, chega, não falo mais nada. O nome da praça vai ser dessa senhora. Coisa inacreditável. Olha aí, que aí ele fez a praça direitinho e veio a colocação. Eu já não estava mais aqui. Mas de fora eu fiz isso. Sim, mas estava envolvido, né? Estava envolvido. Não deixei de me envolver. Estava envolvido. Meu amor por esse lugar aqui é muito grande. Sempre foi. Eu sei disso, né? Meu amor por esse lugar aqui é muito grande. E aí, então, a praça... Foi feita... O senhor fez um projeto de lei ou foi um decreto mesmo do projeto de... Eu sei que... Não, projeto de lei era um projeto de... O senhor tinha um projeto de resolução ou um projeto de lei? É um projeto de resolução. De resolução, porque criava a praça, eu vi porque na época eu fiz uma... Em nome de ruas. Em nome de ruas. Eu sei da história, porque aí quando eu assumi a Câmara, e isso, quantos anos depois...
Aí eu fui atrás do projeto e nesse seu projeto existia também um pedido para o monumento à Bíblia. Sim. E aí, só que estava parado. Estava parado? Parado. E foi na gestão do Paulo Melério, que eu estava na Câmara, aí eu botei o projeto debaixo do braço e fui negociar com o Paulo para a gente criar, então, um monumento à Bíblia, né? E aí eu fiz apenas uma indicação normal, porque o projeto já existia, para que fosse, então, criado, conforme a lei tal, o monumento à Bíblia, que hoje está ali, né? Está lá, mas tem também a sua participação, porque já estava inserido no projeto, que talvez até o senhor nem lembrava disso. Na verdade, eu tive uma participação histórica sempre em defesa da casa. Da casa, do Evangelho e da Igreja como instituição. Não só aqui, todas as congregações. Levantei várias capelas, várias igrejas. Várias congregações. Levantei. Tudo material de construção eu consegui. Foram 3 igrejas. Mas na inauguração do Templo do Relógio, o senhor estava aqui. Estava junto aqui, com a família, estava junto aqui, envolvido aqui. Pois é. Então, foram fatos importantes, né? E por isso que eu entendo. E a gente teve uma participação assim muito boa socialmente, porque a gente convivia. Com o meio, né? Eu estava no meio sempre. No meio. Eu estava ouvindo tudo. Eu estava vendo e ouvindo tudo. Eu lembro que o senhor tinha participação em programa de rádio. Eu morava na época em Siderópolis, eu lembro, mas eu tinha... Os programas de rádio era da Rádio foram todos ajudados por mim e pelo meu pai. Que o senhor conseguia, porque talvez, era político. Tudo era político. De quem era Eldorado? Exatamente. E Dilmício Freitas. Meu pai... E tinha difusora também, né? Difusora do Fidelis Barato. Eu tinha caminhos. Eu muitas vezes cansei de ouvir, nós morávamos lá em Siderópolis, aliás, a região toda ouvia, porque... Tu devia ter o quê? Quantos anos? Coisa assim de quando eu ouvia, coisa de 10, 12 anos. Pois era um garoto, só sabia que estava ouvindo. Que estava ouvindo e acompanhava, e os pais. Aí o histórico e que ninguém extrai, né? Os nossos pais traziam, como meu pai era uma pessoa relativamente informado e gostava de valorizar e dar ao devido valor, ele sempre dizia: isso aí tem o dedo do Dionei aí, que é político, tem essa atividade. As fotos que eu tenho comprovam muita coisa. Muita coisa, sim. Não, a gente sabe disso. Muita coisa. Então, que aqui não se sabe. E nós, como jovens, pastor Dionei, se nós também passamos por essa experiência política e social, eu quero confessar aqui para o senhor, que o senhor foi o espelho para nós. Para mim foi. Eu quero dizer isso e confessar aqui. Eu me espelhava muito. Eu tinha orgulho de ouvir o Dionei Lopes falando. Eu tinha orgulho de ouvir o Dionei Lopes no púlpito, que é conselheiro de muitas meninas da igreja que eram professoras, inclusive a Sinclair, que era minha concunhada, que é irmã da minha esposa, né, que aconselhava até para casar, o senhor dizia: olha, vocês procuram o marido assim, do mesmo nível social, porque senão vocês vão se incomodar. Elas contaram para mim isso aí. E, foi eu era muito ligado. E tal. Eu senti a dor não só do momento e também prevendo o futuro. Isso, então toda essa atividade a gente se espelhava. Eu tive 2 influências que marcaram muito, também foi com a própria igreja, no seu todo, né? Com relação à política, né? Em 2 ocasiões. Numa ocasião, eu levei os pastores da convenção para um encontro em Florianópolis, secreto, levar os pastores, porque haveria uma concentração num local lá em Florianópolis, onde viriam pastores de toda a região sul do país para uma conferência sobre o que os pastores poderiam dizer e fazer com relação à ameaça do comunismo que estava ameaçando o Brasil naquela época. Já tinha essa preocupação. Sim. Aí me levaram, eu fui o único que não era pastor. Junto para me levaram. Para acompanhar lá. Estava toda a turma, os pastores principais da época.
Naquele momento a igreja ficou um pouco ameaçada, pastor? Ficou. É? Aí eu descobri lá na hora, fiquei muito visualizando tudo, os bispos que estavam ali falando e tal, e descobrimos uma coisa, que tomássemos cuidado, porque tinha espias dentro do evento. Aí passamos os pastores, Informação, ninguém então ninguém se mete. se expôs, nada. Mas o pior é que as pessoas que estavam tramando foram os que patrocinaram O evento. o evento. Certo. Gente de... Mas para a esquerda. Sim. Aham. Até porque estávamos debaixo de uma ameaça. Isso ameaça, sim. Uma ameaça muito grande. O Brasil uma vivia. Tempo daquele foi presidente. E então isso tudo aconteceu. Lembra da banda Harmonia Celeste? Qual a memória que o senhor tem, lembrança que o senhor Eu lembro desde que ela... Quando nasceu? Eu lembro dela. do maestro Hans Schultz? Sim, de antes dele eu também lembro. Quem era? Que eu não sei. Manuel Maneca, o Pretinho. Uma Maneca, tá Maneca. certo. Toquei com ele. Aquele começou. Toquei com ele. Aquele desbravou, porque antes era um conjunto. Se usava o nome, não era de banda, era um conjunto. Como é que é o nome do conjunto? Lembra? Não. Lembra de algum, além do Maneca? Não, aí depois veio o Maneca, saiu, né? Foi morar lá na Praia do Rincão. Foi para lá, para Sara, né? E já começou a ficar difícil para ele para vir para cá. Aí foram surgindo outros nomes. Né? Depois eu conversei muito com o filho dele, que foi para Brasília. Certo. Né? E hoje deve estar lá ainda. E aí o Maneca ficou aqui, acompanhei muito o trabalho dele, dei muito apoio. Depois veio o alemão. Aí surgiu a necessidade de trazer o maestro mais experiente, que foi crescendo, que foi o Hans Schultz. Que aí eu conheci bem. Aí eu era... Depois ele foi para Joinville, né? Bem mais tarde. Mas aí eu acompanhei, porque eu era criança, mas eu era ligado. Então, meus pais tocavam na banda em Siderópolis. Na Siderópolis. Siderópolis e aqui também. Por quê? Por que acontecia? Aí o Hans veio para formar duas bandas. A banda daqui, da sede, e a banda lá em Rio Fiorita. Porque por causa da mineração, o evangelho era muito forte em Siderópolis. Você lembra disso? Que tinha muitos crentes na época lá. Então, aqueles trabalhavam na Companhia Siderúrgica Nacional, né, aquele pessoal todo. Então, tinha um grupo grande lá que já eram músicos. Era o pai, Dário Barros, Nilton Mendes, Antônio Eloy, enfim, eu lembro de quase todos, assim, né? O Cláudio, que tocava sax, e o Jonas Laurentino, os filhos da Dininha, né, que tocava muito. Tu deve te lembrar bem por causa do teu pai, né? Sim, não, eu vivia no meio. Estava no meio, não né? estava de ir com ele para os ensaios. Então, aí tinha a banda em Rio Fiorita e a banda aqui em Criciúma. Então, eu lembro que eu ficava brincando com o filho do Hans, ficava por ali e tal. E aí toda aquela turma, que não era pouco não, tinha eu acho que umas 10 mulheres que tocavam, né? Na banda, era uma banda muito boa. Quando tinha festa, aqui em Criciúma juntava as duas bandas. Fazia uma banda só, ficava forte, ficava interessante. Me lembro de tudo isso. E aí depois, claro, aqui a banda na sede foi crescendo, foi evoluindo, e lá continuou por um período. Aí depois que o Hans foi embora, aí continuou aqui, mas Siderópolis já começou a diminuir. Porque também vai diminuindo a mineração, o pessoal foi se aposentando, foi saindo, e aí já não fazia sentido. A mudança foi bem grande. Foi abrupta até pela questão da economia local. Né? Mas aqui não, aqui continuou firme, mas esse momento das duas bandas se encontrarem era muito interessante, era muito forte. Né? Então, naquele tempo se usava muito isso aí. Muito, banda juntar, fazia desfiles, isso atraía de certa forma. Eu me lembro em 64, antes da Revolução, em 64 houve um movimento aqui em Criciúma, né? E
tinha banda de música naquela época. E o povo foi convocado, né, pela Igreja Católica, porque ela praticamente ela comandou aquela revolução. Que não houve revolução, houve né? Uhum. E eu me lembro que eu, como crente já incluído, fui o único. Aí aquele desfile. E me coloquei do lado do padre Vianeschi. Que estava na época. É. Fiquei desfilando com ele do lado. Pró-revolução. Como quem diz. Tu vê, né? Saindo da revolução, desse movimento, foi em 64, né? É. E voltando para. Quer dizer, não é voltando, é continuando, porque também é política. A pergunta é: o senhor foi o primeiro vereador em Criciúma? Evangélico? Fui. Só evangélico ou evangélico da Assembleia de Deus? Conhece um outro vereador? Não, eu fui de toda a cidade. Não tinha outro evangélico antes, né? Até perguntei para o Arquimedes, ele também não pôde me informar. Não havia como incluir, porque não tinha, as igrejas eram pequenas. Não havia espaço. Espaço, né? Não havia espaço. O espaço que tinha era só para católicos. Exatamente. O senhor conseguiu furar a bolha, como se diz. Furei. Porque te vinha de uma tradição familiar e tal. Porque eu estava no meio e tinha amizade com gente grande. Exato. Que mandava na cidade. Exato. E que mandava nos partidos. Uhum. Então eu estava no meio. Os chamados caciques, né? Eu estava no meio. Eu era chamado para estar nas reuniões principais. Eu estava nas reuniões que decidiam o futuro da cidade, até do Estado. Sim, eu lembro desse momento. Entendeu? Era mais difícil para... Tinha muita influência. Porque eu acompanhava o meu pai. Depois meu pai morreu, fiquei eu. Ficou, herdou. Entendeu? Ficou com esse DNA. Então, tudo que se relacionava com evangélicos, eu era o único defensor. E falar em defensor, que é uma coisa interessante. O senhor foi o primeiro vereador que, né, acabou, como se diz, não se elegeu a primeira vez, mas depois se elegeu outras vezes. Mas o senhor era uma voz muito forte. E eu tenho aqui que deixar registrado isso, porque na época eu era adolescente e acompanhava, né? Então, e como era estudante da SATIC já, tal, naquele período, e a gente acompanhava o que acontecia por aqui. E pelo rádio, aquele tempo era o rádio, não tinha TV, né? Mas eles transmitiam, né? A vantagem é que eles transmitiam pelo rádio as sessões, teve um período. Ou então faziam recortes dessas matérias e colocavam no jornal de meio-dia, né? E eu lembro aqui de um episódio que, quando veio uma senhora, que não devemos dizer o nome aqui, que ela veio aqui fazer palestra para liberar os casamentos, dizer que as mulheres têm que ser liberais e tal, e que vocês entraram com um projeto de lei tornando um projeto declarando a persona não grata pelo evento e tal. Isso foi muito duro no discurso e foi repetido esse discurso na emissora de rádio, e que o senhor tinha postura. Isso é o que eu queria dizer, porque não é só ser um vereador, não é só ser um político, não é só você ter um mandato, é o que você deixa de legado quando você está no mandato. Não adianta você dizer, eu fui vereador numa cidade, eu fui aquilo, e tu não tem nada. Aí você tá aí, o que você fez? Qual é a história? O que deixou marcado, né? O que deixou registrado? Então, isso é que é importante. Qual é o legado que você deixa para o seu momento? Então, eu lembro que você deixa um legado para aquela geração, porque hoje, quem não acompanhou, não viu. Mas então nós estamos aqui resgatando isso e dizendo que o senhor foi muito firme, muito contundente, como tenho certeza que seria hoje, nesses momentos do país que o país vive aí, nessas mudanças de quebra de valores e princípios, o senhor estaria na Câmara também defendendo os princípios do Evangelho, sem medo, inclusive. Isso é uma coisa que precisa ser registrada. Eu quebrei protocolos. E protocolos. Eu quebrei protocolos valiosos. Acredito. Eu quebrei um em Blumenau, quando Montanha e o Satiro tinham aquela organização sobre que fazia aquelas campanhas grandes. Isso, muitas campanhas evangelísticas. Ali eu quebrei um protocolo muito forte. Por quê?
a banda de música de Blumenau, não a evangélica, Uhum. a secular, Certo. ela se apresentou lá no salão dessa Oberfest lá, como é? Oktoberfest. Oktoberfest. Se apresentou lá conosco lá e tal. E depois que eles se apresentaram ali, eles perguntaram para os pastores se eles podiam comparecer lá na emissora de rádio. Era a primeira emissora de televisão no estado. Olha aí. Tá entendendo? Foi de Blumenau. Aí os pastores ficaram que não podiam falar na televisão. Uhum. Aí vieram falar comigo. O que o irmão acha? Não, eu vou. Eu vou lá com a banda. E vou falar. Certo. E fui. Uhum. Fui, me manifestei. Elogiei a emissora. A emissora, pela iniciativa. Falei sobre o evento, o que significava. Uhum. Não, eu fiz casaco. Aqui. Falei sobre o evento. Quebra de paradigmas. Quebra protocolo também. Né? E protocolo também. E isso aí foi uma coisa muito interessante. Ali houve abertura, né? Uma abertura muito grande. Isso. Né? E que depois eu acabei abrindo praticamente 2 emissoras de rádio aqui, fazia programa. Né? Foi. Quebrei protocolos. E um terceiro, foi em Florianópolis, foi aquele que eu estava falando naquela hora, foi uma quebra também toda, porque eu estava lá, e os pastores não diziam nada sem conversar comigo, certo. Porque eu era o político. É importante. Pastor Dionei, voltando um pouquinho na história eclesiástica, quais foram os momentos que lhe marcaram aqui na Assembleia de Deus, momentos assim, inesquecíveis, de manifestação espiritual, de eventos que o senhor lembra, que fica em suas reminiscências, suas lembranças, que você revive naqueles momentos do recôndito da alma, dizendo assim, que saudade daqueles cultos, assim. Tem, assim, esses momentos? Tem bastante. Tem muitos? Tem. Mas o primeiro e mais importante é aquele que chega o dia da pessoa se quebrar, se deixar quebrar. Se deixar quebrar. Foi na sua Entendeu? Conversão. Foi na minha conversão. Esse foi o Porque dia mais lindo. Eu estava num momento tão delicado da minha vida, tão delicado, lutando contra um monte de coisas. Né? Sim. E aí eu vim esse culto, falei no começo um pouco. Eu vim esse culto e esse pregador Maneca, o Manuelzinho, era o presbítero de Araranguá. É amigo do meu pai. Meu pai era amigo dele lá em Araranguá. Certo. Que a minha mãe foi aquela guerreira, né? Aquela mulher guerreira. No silêncio ela trabalhava. Né? Então, meu pai, ele vinha aqui fazer um estudo bíblico. Chamava-se estudo bíblico. Né? Ainda tem. Tem ainda. Estudo bíblico. E esse estudo bíblico, o meu pai fez questão de hospedar o Manuelzinho. Nem sei se ele ainda vive. Também não tem informações. Mas o cara é fantástico. Aquela pessoa que já fala em... Ungido já. Pega o que ele tem na mão e já vai forçando para a gente engolir. Pra engolir, né? Tem que engolir na marra. Na marra, é isso que entendeu? eu digo, é isso aí. E ele pregou para mim o dia inteiro. Ele se dedicou um dia inteiro, domingo. Aí eu ia para casa, para Boa Vista. Não, você hoje não vai embora. Que existe alguma coisa para você hoje à noite. Eu queria saber, não. Vai saber na hora. Aí eu fiquei. E fui o culto. Nem fiquei lá na frente, eu vi bem aqui atrás. E o homem foi pregando. Ele terminou a pregação dele com aquele versículo de Apocalipse 3:20. E quando ele disse aquilo, eu não quis mais nada. Eu dei um grito e fui correndo para frente. Esse foi o melhor momento. Aquilo
marcou na minha vida até Fluiu. hoje. Que Que coisa. vai marcar pro resto da vida. Batizou-se em seguida? Sim. Em Lembra? seguida houve o batismo em 59 também, que o João Hugo, pastor João Hugo. Hugo. Uhum. Eu me batizei. E naquele batismo, a minha esposa hoje, Salete, batizou-se também. Batizou-se também. Veio de Tubarão, fugida do pai, ela e a irmã, fugida do pai, que mataria elas se elas fossem para a igreja. Elas vieram para aqui, se batizaram. Conversei com elas, a pedido do pastor, para acalmar, né? Claro. E elas se batizaram. Uma delas é lá de Joinville, mulher do José de Oliveira. Ah, sim, Miquita. Miquita. Miquita é minha cunhada. É cunhada, exatamente. Então, e a Saleta voltou para Tubarão, depois veio de volta para cá para trabalhar, ser contadora, né? Então foram momentos assim maravilhosos. Maravilhosos. E um outro que marcou muito a minha vida também, eu diria até meu ministério, muito humilde, marcou meu ministério. Foi lá na Boa Vista. Porque os cultos passaram. Assim que eu me converti, os cultos, mesmo contrariados, né? Você congregava lá? Os cultos eram feitos na minha casa. Sim, na minha casa. E Deus começou a trazer um mover tão grande, mas tão grande, que vinha gente de todo lugar aqui do município, onde tinha congregações, e lá para ver o que estava acontecendo. Que bênção. As pessoas não se lembram disso. Não, é que mas nem... ficou marcado. Não é que não lembra, é ficou que não... marcado. Daquela geração... Aleluia. Daquela geração tem pouco. Aleluia, né? Mas graças a Deus que... olha, rapaz... Desculpa usar o rapaz, a intimidade é tão grande. Mas eu sou rapaz. Para mim tu é filho, rapaz. Eu conheci, quando me conheceu, eu era criança. Então, é rapaz mesmo. Tinha que cuidar de ti e do Vânio. Eram os moleques da igreja. Não, os sabichões. Eram os sabichões. Olha, então, coisa boa, né? E a outra foi aquela ali que eu estava te falando, né? Que eu tive que intervir também lá em Florianópolis. Não, importante, né? Importante. Mas eu tive outros momentos maravilhosos. Eu fui à quinta Conferência Mundial Pentecostal. Você esteve lá? Estive lá. Eu vi o pastor... o Matheus Enche esteve nesse evento? Teve, né? Ele cantou, né? Ele tocou e cantou. Ele cantou, né? lembro. Tinha um LP, né? Mas eu tive... LP. Eu tive o prazer de conhecer bem de perto o Paul Jung. Paul. Né? Naquela época, Paul Jung Cho. Excelente. Mas era um jovem, rapaz. É mesmo? Jovem. Que bênção. Que coisa boa. Moço. Sim. Eu lembro dessa conferência. Simples. Né? E vi aquela multidão no Maracanã. Aquilo foi era um fervor, né, pastor? Aquilo era um céu. Descia o céu, né? Eu tive uma experiência tão bonita e uma lição. É mesmo, pastor? Porque a gente, como assembleiano, como pentecostal, né? Tem aqueles momentos que a gente se fecha para as pessoas. Claro. E não vê Deus em outras pessoas. Tá, entendeu? Eu me sentei na arquibancada bem embaixo. E me sentei do meu lado e eu vi uma senhora, uma moça, toda naquela época, uma pintura enorme, cabelo e tudo, brincos, tudo. E fiquei ali lá, e o fogo acontecendo, né? Batismo do Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo e tudo. Não, mas ela não, nesse momento, ela já era batizada. Já era. Ela era da recém-fundada igreja Quadrangular. Que naquela época não se chamava Quadrangular, tinha outro nome. Tinha. Era outro nome mesmo. Daqui a pouco nós vamos lembrar também. Exatamente. Tinha aqui. Então, eu via aquela mulher falando em línguas. Eu me joguei para o lado para ver se era
Se era ou não O que era. estava acontecendo? E as lágrimas caindo pelos olhos dela. Porque o estádio estava tomado de pentecostais. Do mundo inteiro. E se encaminhando para o encerramento, e o senhor foi batizado em que ano, com o Espírito Santo? Foi Lembra? logo em seguida. Desse evento lá? Não, nesse evento eu já tinha. Já estava batizado. Já era batizado no Espírito Santo. Eu fui batizado ao lado da esposa do irmão Oliveira. Não sei se tu lembra. José de Oliveira? Não é o José de Oliveira. É um Oliveira que tinha aqui. Ah, um outro Oliveira. Outro. Tá. A mulher cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. E você estava do lado dela? Culto na minha casa. Culto na minha casa. Na cozinha estava um banco e era um culto de oração. E eu estava ajoelhado aqui na ponta, ela ajoelhou-se do meu lado. Aí foi a fila de ajoelhados. E de repente, aquela voz suave, angélica. Ah, meu Deus, coisa Rapaz, boa. foi uma coisa tão incrível que a coisa passou dali para cá. Energia. Como se fosse uma energia. Fui batizado com o Espírito Santo ali. Poucos dias depois da minha conversão. Mas eu buscava. É mesmo? Eu queria. Aí Deus me deu 2 homens para me acompanhar. 2 homens da igreja. Foi. E aí eu exigi, né? Deus, eu quero ensino, eu quero aprender. Eu quero aprender. Aí Deus me deu dois homens. Um lá da Mineira e outro era um amigo meu aqui morava ali na coisa. Ai, cunhado. O Juca, chamando Juca, e o outro era da Mineira. Aqueles caras me pegavam toda terça-feira. Que eles tivessem... Fazia uma espécie de discipulado. Estava cuidando. Eu fui discipulado naquela época. Não se usava essa palavra. Não se usava essa palavra, mas a operação era a mesma do discípulo. Não, a mesma coisa. O discipulado é quem ensina. É quem ensina. É quem ensina para mandar. Está discipulando ali, né? É ganhar. E cuidar. Cuidar. Né? É isso mesmo, esse é discipular. E mandar. Que bom. Olha, pastor Edi Lopes, temos tanta coisa para conversar, mas acho que vai ficar para um segundo momento, porque tem coisa ainda para a gente arrancar lá desse HD, né? Nós temos o nosso HD, né? Que é a nossa memória, e às vezes alguma coisa vai para a lixeira, mas alguma coisa está lá esquecida, a gente dá uma mexida, vai vindo, né? Mas o senhor tem a liberdade de lembrar, inclusive. Mas eu até te faço um convite para que tu vá na minha casa. Certo. Qualquer hora. Faz uma visita. Vamos lá. Que nunca fosse na minha casa. Será um prazer. Nunca me visitasse. Não é porque não quis. Porque o senhor não podia, estava envolvido. Tentei várias vezes. E outras vezes. Né? Mas quando puderem... Às vezes porque a gente sai da primeira casa, não significa que na segunda não pode ir na minha casa. Isso, exato. Eu sei da sua luta também, eu sei da sua correria, né? O senhor teve... eu queria mostrar um pouco de fotos. Porque eu quero ir lá exatamente para buscar um pouco desse... para coletar, bater foto. Coletar, bater fotos. Isso, vai lembrar de muita gente. Isso, e aí a gente faz mais dá mais uma conversada em algumas coisas que vai acontecendo, que for lembrando. Eu tenho interesse nisso. Interesse. E lembrando que está na hora do senhor fazer o seu livro da sua autobiografia, que eu acho que é interessante. Já cobrei isso do seu filho, de Unei Filho, disse, encontrei ele no mercado e disse, olha, tu não vai deixar o teu pai embora sem a autobiografia, tu vai ser responsável por isso. É verdade. Então, é um lembrete, eu acho que é importante, porque o senhor tem muita história e eu não poderia também pecar por omissão de deixar de lhe entrevistar, porque o senhor estava fugindo muito, mas agora deu certo nessa... Não, que... o senhor tem os seus compromissos depois também. Depois da Covid eu fiquei um pouco atrapalhado. Né? Fiquei. Eu sei que estava depois da Covid eu fiquei um pouco... Eu tive que me recolher mais. Né? Eu estou totalmente atacado da garganta. Isso aí dá para ver. Entendeu? Não, mas já o senhor, que importante que veio. Eu prego, eu canto. Que bom. Tudo importante que o senhor veio, está aqui, deixou já um bom depoimento, já é um material interessante. E nós vamos ampliar mais ainda, conversando outro momento na sua casa lá, vou fazer outra filmagem lá.
e vão completando, porque informação é algo que não se pode dispensar. Eu disse até para sua filha, eu disse, Patrícia, né? Eu disse, Patrícia, eu não posso desistir do Dionei, porque o Dionei, ele é uma história viva. E nós não temos mais 3 Dioneis aqui, ou 4. Temos um Zé do Banco e um Dionei, e depois aí tem que... Os outros, não sei se tem condição ainda de falar. Já estão muito velhos, já estão com problemas, né, que não vão lembrar muito. Então, nós temos que aproveitar enquanto ele pode nos deixar isso, porque conhecimento não é para ir embora para o túmulo e nem deixar na gaveta. Não. Conhecimento tem que ser dividido, compartilhado. As pessoas têm que conhecer. Como tu, ou você, você. Né? Pode ser eu, mais bonito, pode ser você mesmo, porque eu sou... Pessoas assim como você tem... Até tu, vale. Que ressuscita acontecimentos, que busca nas pessoas uma história, Isso. uma lembrança. Pá, aqui. Que pedra foi essa? Isso. O que é que significa essa pedra aqui? Exato. Porque isso é importante, pastor Dionei, porque tem milhares de pedras rolando por aí, de crentes que têm uma história pérolas por aí. E outra coisa que eu entendo, pastor Dionei, é que como eu nasci no Evangelho, a gente tem amor à nossa história, amor à nossa igreja, né? E além do amor, acima de tudo, o amor a Deus e a Jesus, né? E ao Espírito Santo, o respeito que a gente tem. Eu sempre falo lá em casa também, assim, quando eu escuto o Oséias. Certo. Eu escuto, puxa, esse guri era um menino. Era um menino, eu dei oportunidade para ele cantar. Eu lembro, ele falou aqui quando eu esteve dei aqui. Oportunidade para ele cantar. Ele não sabia o que fazer. Uhum. Ele não sabia o que fazer. E ele nunca mais esqueceu. Não, quando chegou em Criciúma, a primeira coisa que ele pediu para que queria conversar, mas não lembrava bem o teu nome, foi falando. Ele disse, o senhor assim, é o Dionei, é esse mesmo. Quando eu cheguei lá embaixo, foi ele veio meu encontro. Foi. Aí acabei entrando com ele. Exatamente. Evidentemente que o senhor conheceu todos aqueles cantores antigos. Eu tenho muitas saudades da igreja, assim. Dos cantores antigos que vieram aqui, né? Antigas, porque a igreja, você conheceu, acho que Dico Rosinha, você conheceu Toniel Uziel, conheceu tudo no meu tempo, tudo no meu daquela tempo, época, tudo né? no meu tempo. É verdade. Gente que eu convivi com eles, recebia, falava, apresentava. Isso, apresentava nos cultos. Eu apresentava as pessoas. Claro. Tinha um trabalho muito grande. Então, e isso não pode, por isso que eu digo, como é que vai deixar isso morrer? Essa história a nova geração não conhece. Essa outra geração é outra geração, bem diferente do que a gente gosta, né? Do que a gente imagina. É outra realidade. No caminho, mas... E assim, mas veja bem, por que eu sempre digo, por que Israel foi o único povo, o povo hebreu foi o único povo que ficou e permanece até hoje e a sua história não morreu? Porque eles registraram. Eles não saem do lugar que Deus deu para eles. E eles estão... Se é um pouco para lá ou é um pouco para cá, não entendo. Eles estão lá dentro, ali de dentro eles não saem. Não saem. E tem um papel do escriba, que está ali para registrar tudo o que acontece, tudo registrado. Aí a história não morre. Glória a Deus, glória a Deus. Então a história não morre, ela continua. E mesma coisa nós. Se nós se nós descuidarmos e não termos esse material disponível, a nova geração, lá na frente, quando for fazer uma pesquisa, né, se não encontrar nada disso, não tinha nada, como é que foi? Como é que foi? Aí fica mais difícil de buscar. Então, tudo que a gente está produzindo hoje aqui é material didático para uma pesquisa, né? Até mesmo as próximas gerações. E até fora do contexto evangélico. Porque com a evolução, com as universidades, eles pesquisam culturas, histórias, religiões, e eles vão buscar nesses materiais, né? Na informática, em livros, né? Na rede social, né? Onde puder acessar, para acrescentar né? para os alunos. Isso eu sei porque eu lembro que eu fui fazer uma entrevista no Rádio Dourado e o rapaz que estava lá na técnica de som, hoje ele é locutor lá também, e o professor pediu para fazer uma pesquisa sobre a antiga RCE, que é a Rádio TV Eldorado. O único vídeo que ele encontrou no YouTube foi o meu, de uma entrevista, num culto que eu fiz, um culto ecumênico que eu preguei. Ele assim disse, foi o único vídeo que os alunos acharam. Naquela época, né, quase ninguém usava YouTube, eu já usava. Então é importante como você veicular, colocar essa matéria para frente, isso vai embora. Isso é importante. Pastor Dionei Lopes,
nosso agradecimento, né? Para nós foi um prazer muito grande. Eu, pessoalmente, é uma alegria estar com o nosso amigo, pastor, ao qual dedico todo o respeito e admiração. Então, deixo com o senhor a palavra para as suas considerações finais. Eliseu, eu creio que não existe considerações finais. Nunca tem, né? Não. Sempre, nunca termina, Não, na verdade. não. Né? Enquanto a gente está vivo, não existe considerações Só dessa finais. gravação, depois tem mais. Exatamente. Mas eu me senti muito honrado pelo convite e confesso para ti que eu estava esperando alguma coisa de alguém. Certo. A minha história e o que eu vi, o que eu passei, né, foram muito, muito fortes para estar hoje com quase 90 anos, Isso. Né, podendo andar, podendo falar, um privilégio. Podendo cantar, pregar, entendeu? Então a gente tem esse prazer muito grande de ter sido convidado. O prazer foi nosso, tá? A nossa conversa me levou a tempos antigos. Isso. Meu trabalho aqui na Assembleia de Deus, a minha dedicação, sinceridade, honestidade. Sempre fui muito abraçado pelos pastores de Santa Catarina. A maioria deles já morreram. Isso. Já partiram. Ah, sim. Deve ter um ou dois por aí. Muito pouco. Os que estiverem por aí ainda estão talvez até impossibilitados de falar. Então eu te digo o seguinte, foi um prazer muito grande. Prazer todo nosso. Estar aqui nessa casa, nessa casa onde habita parte da igreja do Senhor. Né? E eu vou te dizer, não vou esquecer mais, jamais. Muito bem, pastor Dionei Lopes. Agradecer a tua pessoa, sempre fosse um moço muito esticado mesmo. O senhor nos acompanhou, a gente moleque aqui na igreja. Sempre fosse. Né? Meu filho, o Ney, ficou até os 15 anos. Até os 15, né? Depois, lá fora foi... É um menino de muito talento, então ele tem a vida ele tinha sonhos. A vida secular o absorveu. Meus filhos tiveram sonhos, mas hoje eu não tenho nenhum filho que serve a Deus assim, né? A não ser essa menina que está aqui comigo. Que bom que ela está servindo. Né? Mas os outros não, são apenas viajantes. Certo. Né? Mas tem a formação. Tem, conhecer a então, palavra. Há aquela esperança. Às vezes eu oro ao Senhor e digo, Deus sempre tem plano. Senhor, e aí? Meus filhos. Não, no tempo certo. Olha, estou esperando. Temos que continuar confiando. E Deus tem os seus planos. Então, meu irmão, muito obrigado pelo convite. Deus te abençoe, a família. Obrigado. Né? Eu fico muito, muito contente quando vejo tu cada ano falar no teu filho. Falando do meu filho, meu saudoso filho. Aquela as minhas transmissões que o senhor acho que às vezes acompanha, do Jimmy Swaggart. Aí eu fico pensando assim, meu Deus, Eliseu, que amor imenso. Que coisa linda. Senhor, devolve. É que Deus sabe que está bem guardado. Está bem guardado. Pastor Dionei, em nome do pastor Roberto Ovaile, nosso presidente, nós queremos lhe agradecer, né, em nome de toda a equipe que está trabalhando nesse projeto de elaboração desse livro dos 80 anos da Assembleia de Deus. Nós queremos agradecer a sua importante participação e dizer que é enriquecedora e de fundamental importância. Muito obrigado por tudo. Deus abençoe. Continue abençoando sua vida, né, com mais saúde, né, a sua família, a sua esposa, todos que irão ouvir, né, estarão aqui, recebam o nosso abraço, nosso carinho, e você jamais será esquecido. Amém. Pela sua história, por tudo que você contribuiu, e Deus também, com certeza, estará sempre lhe honrando por tudo que o senhor fez. Dá um grande abraço no pastor Roberto. Será dado. Muito obrigado, então. Obrigado. Muito obrigado.